Hoje no Cartório Contemporâneo. A peça Atos e Poesias e uma entrevista com seu autor. Entrevistamos o presidente da Arpem Brasil. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Dr. Antônio Carneiro é juiz corregedor e atualmente responde pela pasta extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele é também autor da peça Atos e Poesias e vai contar para a gente de onde surgiu essa ideia. Bem-vindo ao programa, Dr. Antônio. Eu preciso, antes de tudo, agradecer o convite. Por muitos anos, o senhor teve projetos com os cartórios. Quais as metas alcançadas à frente da função de juiz corregedor do Tribunal de Justiça da Paraíba? Dizer que eu estou muito honrado em poder participar desse programa. O Cartório Contemporâneo vem com esse convite no momento em que eu sinto realmente uma necessidade de esclarecer, os propósitos, as intenções e os objetivos que tivemos com relação à atuação perante a Corregedoria Geral de Justiça aqui da Paraíba, especificamente na área extrajudicial, os cartórios extrajudiciais da Paraíba. Então, isso, para mim, com essa oportunidade, vai me abrir exatamente a vez de falar e por qual razão se partiu para, vamos dizer assim, uma atividade alternativa, para divulgar e para consolidar a ação dos cartórios aqui na Paraíba. Tivemos à frente da Corregedoria, na condição de juiz auxiliar, no período de 2003 a 2024, até agora, final de janeiro de 2025, na gestão do desembargador Carlos Beltrão. E, dentre outras atividades, tivemos também a missão de acompanhar o desenvolvimento e o desenrolar das atividades extrajudiciais no Estado. Isso foi uma experiência muito enriquecedora, E aí veio a oportunidade de lançarmos, a encenação teatral como uma das modalidades, uma das ferramentas para divulgar a atividade dos cartórios extrajudiciais aqui na Paraíba e também em outros estados. Qual a importância de utilizar meios diferentes, como peças, filmes, livros literários, para difundir a importância da atividade notarial? Na opinião do senhor, o alcance é maior? Sim, sem dúvida. Deixa eu explicar. Eu sou titular aqui na capital da Paraíba, em João Pessoa, de uma vara fazendária. Sou titular da 4ª Vara da Fazenda aqui na capital, onde eu tenho aproximadamente 8.000 processos. 8.000 processos. E vara fazendária, já se disse, uma complexidade muito considerável de ações. Então, se eu me restringir a minha atividade judicante a proferir despachos, decisões e sentenças, e tão somente isso a cada dia, eu vou conseguir extinguir muitos processos. Eu vou conseguir diminuir muito o meu acervo, Eu vou trabalhar exclusivamente de uma forma, digamos assim, muito processual, muito burocrática, muito procedimental. E isso pode também gerar uma fadiga, isso pode gerar um desinteresse, uma falta de empolgação por conta da rotina do trabalho. Todos os dias a mesma situação, enfrentando aqueles processos e às vezes, agora com os processos digitais, você viver constantemente olhando para uma tela de computador e resolvendo aqueles conflitos através dos autos. Eu penso que nós, juízes, nós precisamos inovar, nós precisamos buscar alternativas. Eu não gosto nem de utilizar essas denominações de soluções alternativas, porque não são simplesmente alternativas, são meios adequados, para que a gente resolva os conflitos das pessoas. Então, com o sistema extrajudicial não foi diferente. Eu já tinha tido experiência, de escrever algumas peças teatrais aqui na Paraíba, no âmbito do Poder Judiciário, com relação como foi o exemplo de improbidade administrativa, no período em que eu coordenei aqui uma das metas que tratava da improbidade administrativa, Então, eu vi a grande dificuldade de se chegar até os gestores,
né? E tentar mostrar a importância que o Poder Judiciário dava àquela questão para evitar o cometimento daqueles ilícitos administrativos e apenas punir. E aí levamos aos quatro cantos do Estado e também fora dele, né, uma peça que tratava exatamente disso. E a repercussão e os resultados foram muito maiores do que uma simples sentença condenando um gestor por conta do cometimento de alguma improbidade, né? O mesmo aconteceu com o processo de conciliação e mediação. Fizemos o mesmo para levar à população a necessidade de se decidir por um processo conciliatório antes de um processo litigioso. Mostrar de uma forma leve, de uma forma tranquila, como as pessoas poderiam resolver os seus conflitos no Poder Judiciário através de uma composição, através de uma solução autocompositiva. E também, né, eu pude ver que a recepção das pessoas, vendo os juízes, vendo algo que saiu do próprio Poder Judiciário, algo escrito por um magistrado, não é? Podia contribuir para a popularização e para a divulgação dessa atividade perante a sociedade. E agora, com relação à atividade extrajudicial. Quase ninguém entende nada sobre cartório extrajudicial. A população, de uma maneira geral, é totalmente leiga com as possibilidades que podem ocorrer dentro das serventias. Isso também de uma forma célere, de uma forma, e às vezes até mais econômica, não é? Até mais econômica. E aí partimos também para utilizar a mesma ferramenta, e escrevemos atos e poesias, a história dos cartórios, escrita com fé de ofício, não é? Que de uma forma leve, de uma forma bem-humorada, de uma forma tranquila, né? Tentou, vamos dizer assim, facilitar e propagar a atividade extrajudicial para as pessoas. Então, tem muito mais repercussão, tem muito mais significativo do que uma encenação teatral feita dessa forma, sem maiores pretensões, não é? Chegar numa determinada comunidade e contar a história dos cartórios através de uma encenação teatral, não é? Com todos os recursos que o teatro oferece, não é? De um espetáculo, do que eu chegar e dar uma entrevista, eu chegar e fazer uma explanação, uma preleção, e aquelas palavras vão sumir, não é? E logo, logo vão cair no esquecimento, né? E a peça tem uma possibilidade maior de deixar aquela mensagem. E a mensagem que foi levada através de atos e poesias, e continua levando aqui pela Paraíba, é uma mensagem de otimismo, de esperança, não é? Mas também uma mensagem de esclarecimento, mostrando a real atividade extrajudicial, não é? Para que serve, de que forma é desenvolvida e de que forma as pessoas podem procurar. E isso teve uma repercussão bastante positiva. E obviamente que eu não pude e não jamais eu poderia fazer isso sozinho, né? Aqui contei com muitos parceiros, a própria Corregedoria Geral, o a Anoreg Paraíba, né, através da presidência da Anoreg da Paraíba, doutor Carlos Ulisses, a própria Arpen Paraíba, doutora Viviane Braga, eram pessoas que ficaram a princípio assim meio perplexas, porque era uma medida, vamos dizer assim, era uma iniciativa partindo de um magistrado que eles não estavam muito acostumados com esse tipo de ação, mas aos poucos foram entendendo e foram se engajando, e chegou um ponto que nas nossas viagens, nas nossas excursões para divulgação, não só da peça, mas das próprias atividades correcionais, esses representantes dessas associações e dessas entidades faziam questão também de comparecer. E isso popularizou de uma forma muito significativa a atividade extrajudicial aqui no nosso estado, e o intuito é continuar para que a atividade cartorária, não só do registro civil, mas registro imobiliário, cartório de protestos, cartório de notas, as denominações, né? Tudo isso, e sobretudo a atividade, seja levada ao conhecimento da população. Como o doutor teve a ideia para a peça Atos e Poesias? Nós iniciamos a atividade correcional aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba no início de 23. No ano de 2023, quando fomos convidados para auxiliar a gestão dos bairros do Beltrão, nós iniciamos as atividades lá.
E foi exatamente nesse momento em que, me valendo do, vamos dizer assim, do êxito que nós conseguimos obter com as encenações teatrais que nós já tínhamos feito anteriormente, com relação a essas outras atividades, nós não hesitamos em também fazer algo na área dos cartórios extrajudiciais. Então, começamos no início de 2023 e confesso que não foi tão fácil assim, né? O que é bom de contar não é tão bom de viver. As coisas que são difíceis de viver são muito boas de serem contadas, né? E eu me recordo das dificuldades, todos nós sabemos as dificuldades que o Poder Judiciário, nós não temos, obviamente, recursos, não é, para esse tipo de atividade, mas nós não podemos nos acomodar e cruzar os braços. Eu precisava difundir, eu precisava dar minha colaboração, mesmo que fosse a mais modesta possível, mas colaborar com a divulgação da atividade extrajudicial no meu estado, não é? Eu que estava ali lidando dia a dia, de um instante para outro, a minha vida foi transformada e os termos foram mudados. Eu passei a conviver somente com termos como interinidade, como notas devolutivas, como tabelião, como notário, como cartório extrajudicial, não é? Como cartório de protesto de títulos e documentos. Então, são denominações que por si só já deixam as pessoas mais afastadas da rotina do seu dia a dia. Então, partimos e Deus abençoa, Deus sempre abre as portas para as boas iniciativas e para os bons propósitos, e conseguimos alguns parceiros, né? Terminei descobrindo uma empresa que tinha um grupo teatral, não é? E também, se não fosse assim, nós teríamos feito da mesma forma, através dos nossos próprios auxiliares, que também entram nessas iniciativas que a gente entende que são cabíveis, enfim. E alguns parceiros foram fundamentais. Então, essa empresa deu um contributo à medida em que disponibilizou esse grupo teatral, e nós partimos para os ensaios, e o fato é que deu certo, né? Deu certo, e hoje diversos municípios da Paraíba já conhecem a peça, e muitos cartórios pedem para que nós tenhamos a oportunidade também de se apresentar por lá. Então, assim, uma pequena ferramenta, apenas uma alternativa que fez com que, não é, você veja que há apenas um pouco mais de 2 anos, mas as coisas caminhando. E que venham outras iniciativas, né, que venham outras ferramentas, que venham outros propósitos, para que cada vez mais, não apenas os cartórios extrajudiciais, mas o próprio sistema de justiça se aproxime cada vez mais da população. Não se justifica jamais, mesmo nesse tempo de inteligência artificial, de mundo 100% digital, mas as pessoas precisam se aproximar e se aproximar cada vez mais, não é? Das pessoas, do povo, não é? A quem nós prestamos contas, né? E a quem nós devemos prestar um serviço de excelência. Como foi o processo de escrita do texto e o processo de produção? E qual era o objetivo principal por trás da peça? Como eu disse, nós tivemos a oportunidade de escrever algo muito simples, um texto leve, bem-humorado, né? E aí eu sempre incluía e incluo, dependendo da localidade que a peça vai ser apresentada, alguns personagens ligados à realidade do local, né? E com isso a gente aproximou, não é, a plateia do espetáculo. Na noite de estreia, a primeira apresentação se deu aqui no Teatro Paulo Pontes, acho que talvez seja um dos maiores que nós temos aqui no espaço cultural da capital da Paraíba, e foi muito interessante. Obviamente que muitos delegatários, né, as pessoas ligadas aos cartórios, mas também a população em geral foi convidada, muita gente participou, e nós tivemos uma alegria muito grande de poder ver aquela ideia que antes era apenas um sonho de, como já disse, difundir uma atividade que o próprio tema já é muito árido, né? Não tem muita atração. Você vai sair à noite e dizer assim, eu estou indo para uma peça teatral. Que peça é essa? Não, é para contar a história dos cartórios extrajudiciais. Então, isso não tem muito chamativo. Não é um tema que demonstre tanta empolgação nas pessoas para sair à noite a um teatro para assistir. Mas o que é fato é que nós conseguimos
na medida do possível, atrair muita gente, muitas pessoas, e essas pessoas acharam muito interessante, não é? E no meio daquela brincadeira, e no meio daquele entretenimento, daquela diversão, nós conseguimos dar o nosso recado. Nós conseguimos mostrar o quanto de capilaridade, o quanto de eficiência, o quanto de comprometimento com o serviço público há dentro dos cartórios extrajudiciais do Brasil, né? Então, essa era a intenção, e essa intenção com certeza foi alcançada, né? E é preciso que, como eu já disse, seja continuada, outras medidas dessa mesma natureza sejam cada vez mais popularizadas, para que as coisas sejam esclarecidas e as pessoas conheçam, né, o grau de comprometimento, como já disse, desses delegatários. Há planos de mais apresentações da peça em João Pessoa e outras cidades do Brasil? Como eu já lhe disse, eu tenho a titularidade hoje de uma vara fazendária, onde eu tenho a responsabilidade de conduzir 8.000 processos. E isso, obviamente, me impede de assumir compromissos outros, né? Mas, na medida do possível, nós vamos administrando o nosso tempo, né? E hoje eu tenho a questão extrajudicial um olhar bem diferenciado por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivenciei com os cartórios, né? E sempre, na medida do possível, atendendo pedidos. A semana passada eu conversava com o meu amigo Dr. Carlos Ulisses de Carvalho Neto, que é o presidente da Noreg aqui na Paraíba, e ele dizia: nós precisamos levar a peça para tal local, nós precisamos levar a peça para tal local. E na medida do possível a gente vai fazer isso, né? Vai fazer isso. Obviamente que não é fácil, tem uma logística que precisa de uma organização maior, mas e com boa vontade a gente consegue. Com boa vontade a gente consegue, com esses bons parceiros, com o apoio institucional dessas entidades, a gente vai tentando fazer com que realmente a propagação da ideia, não é? E o que é mais importante, mostrar às pessoas, né, que além da própria justiça, do próprio Poder Judiciário em si, há um serviço de excelência sendo prestado, sendo oferecido à população, de uma forma, posso dizer, célere, de uma forma que atenda a urgência daquelas pessoas, muitas das vezes de uma forma mais econômica. Todos aqueles valores, aqueles emolumentos, aquelas taxas que são cobradas pelos cartões são tabeladas, né? São tabelados e acompanhados pela corregedoria. Então, esse serviço precisa, né? A população tem o direito de conhecer esses serviços e as estratégias para que esses esclarecimentos sejam levados, né? Penso eu que essa medida, como foi o caso da encenação teatral, também deu um contributo e tem dado e vai dar ainda um contributo muito importante para a atividade extrajudicial aqui na Paraíba. Devani Garcia é o presidente da Arpem Brasil, diretor da CNR e registrador civil no Maranhão. Vamos conversar com ele sobre o registro civil e a campanha do Registre-se. Como o registro civil ajuda na inclusão social? Pois bem, o registro civil ele tem uma função constitucional, legal, de dar aquele primeiro passo da existência da pessoa humana, juridicamente falando. Então, ao expedirmos uma certidão de nascimento, automaticamente nós estamos incluindo esse cidadão, essa cidadã na sociedade, e com isso essa pessoa passa a ter direitos sociais, né? Ela tem acesso a algum tipo de benefício do governo, ela tem acessos a benefícios previdenciários, enfim, ela tem exercício pleno da sua cidadania, o que faz com que essa pessoa exista, né? Ela deixa de ser invisível para a sociedade e ela passa, sim, a poder exercer os seus direitos. Então, a importância do registro civil serve como um nascedouro dos direitos do cidadão. Então, nós precisamos ter essa consciência da nossa responsabilidade, para que nós não deixemos nenhuma pessoa sem acesso à sua cidadania e sem acesso aos seus direitos sociais.
Para o Registro Civil, os grandes avanços proporcionados pelas alterações da Lei nº 14.382 de 2022 servirão para melhorar ainda mais a vida do cidadão, cujos direitos poderão ser assegurados com rapidez e segurança jurídica diretamente no cartório. Dr. Devanir, em especial o Registro Civil das Pessoas Naturais, quais as principais mudanças e qual o impacto causou entre os registradores? Pois bem, essa lei ela trouxe realmente mudanças muito importantes para a sociedade, né, benéficas, por sinal, onde o legislador ele outorgou ao serviço extrajudicial e especialmente ao registrador civil serviços que antes eram estritamente judiciais, né? Então, isso aumentou muito a nossa responsabilidade, mas isso também nos honrou muito no sentido da confiança que detém o legislador sobre o nosso trabalho e também nos honrou muito que a sociedade pôde ser melhor atendida. Isso era, sim, uma vontade nossa, né? Porque nós sabemos da nossa responsabilidade e também sabemos da capacidade que temos a partir de uma formação jurídica, nós podermos solucionar muitas situações que antes só eram solucionadas no âmbito judicial. Então, exemplificando aqui, por exemplo, a mudança de nome, né, a inserção de sobrenomes de família, alterações importantes para a pessoa que muitas vezes tinha divorciado, mas permanecia com o sobrenome. Aquela pessoa que tinha um sobrenome depois de casada já, mas não se adequou e desejava muito uma troca. Então isso, antes da lei, era necessário uma medida judicial, contratação de advogado, demora, infelizmente o judiciário tem uma demanda muito alta e por isso essa pessoa ficava muitas vezes meses, anos em busca disso. Vejam que agora no extrajudicial isso pode ser solucionado. A pessoa pode, por exemplo, alterar o seu nome, o prenome ou um sobrenome dentro de dias, né? Com poucos dias ela tem isso aí solucionado, ela tem isso aí resolvido. E nós sabemos também que até antes da Lei 14.382 nós já tínhamos vários serviços, como temos vários serviços que podem também ser solucionados em pouco tempo dentro dos cartórios. Exemplificando aqui um outro serviço, necessidade da população muito importante que temos, que é o reconhecimento de paternidade socioafetivo, um instituto extremamente importante. Dando aqui como exemplo para que as pessoas entendam, antes uma criança era educada, criada durante muitos anos por um pai que o assumiu, mas não era o seu pai biológico, não é o seu pai biológico. Tem um exemplo muito típico, né, de quando uma mãe se casa com um cidadão e ela já tinha essa criança, né, com poucos meses, os anos de vida, e aí sim essa pessoa que casou com sua mãe ficava ali cuidando e assumindo o papel de verdadeiro pai, né, educando, dando todo o carinho e amor para aquela criança. E até então a solução única para isso aí era a ação de adoção, né? Então esse pai tinha que ir à justiça, passar ali muito tempo para poder conseguir a adoção dessa criança, né? E agora não mais necessita nesse caso específico. Ele vai até um cartório de registro civil, declara a paternidade socioafetiva, demonstrando que ele tem, tanto ele com essa criança tem afetividade há um bom tempo, e essa criança reciprocamente, lógico que tem essa afetividade por esse pai, né? E com isso ele obtém na sua certidão de nascimento o nome desse pai, o que gera um impacto positivo muito forte, né? Um lado emocional muito importante, e essa criança passa a ter lá o nome desse pai na certidão, tá? Há casos em que a criança, mesmo já tendo o pai biológico registrado, né, ele acaba ficando com 2 pais na sua certidão, o que também é muito bom ter 2 pais, né?
Então, isso aí é um ato que eu estou aqui exemplificando, mas que traz um impacto muito positivo para a sociedade, e é isso que nós temos para oferecer, e nós temos que ter muita responsabilidade nessa outorga desses poderes que nós temos hoje, de atender a população, de solucionar de forma célere, rápida, né? Mas sempre pensando no atendimento humano, no atendimento cortês que nós temos que ter com todas as pessoas nas serventias de todo o país. Hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Com certeza. Nós vemos hoje o próprio judiciário, em alguns momentos que nós temos algum contato com pessoas do Poder Judiciário, isso tirou muitos processos do judiciário e trouxe para o extrajudicial, né? Soluções, logicamente, que no âmbito do extrajudicial, como nós não temos o poder da judicante, nós sempre precisamos conseguir que as pessoas que necessitam do serviço extrajudicial, elas tenham algum tipo de consenso, né? Tem que haver um acordo para que a gente possa solucionar isso aí, né? Mas isso também faz parte do nosso trabalho de convencimento, de conversar com a família e mostrar o que é melhor. Mostrar que não compensa, muitas vezes, você ir às barras da justiça para discutir um assunto que internamente pode ser solucionado pela família, e as pessoas fugirem de uma demanda judicial, de um processo judicial, é importante, né? Porque toda disputa judicial acaba deixando marcas, né? E nós temos esse papel também de conciliadores, né? De poder conversar com as pessoas e chegar a... Mas o grande ganho nessa lei, realmente, desjudicializando, ou melhor dizendo, extrajudicializando essas questões, né? Trazendo para o serviço extrajudicial, as pessoas ganham muito com tempo, né? A rapidez que solucionam essas questões, e nós sabemos todos que tempo significa muito para as pessoas, não significa só economia financeira, mas também economia de tempo, de estresse, de poder você ter as coisas solucionadas. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente em nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meireles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça.